Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Antes da restauração, vem a disciplina de Deus por causa... O povo de Israel, que é foco do Antigo Testamento, serve de exemplo para nós. O apóstolo Paulo esclarece isso lá em Romanos, desde o capítulo 9 até o 11, e ele nos explica sobre isto, sobre como Israel é um exemplo para nós. Israel errou, falhou, Deus o castigou, mandou para o adversário para ser cativo, e uma multidão de israelitas morreu, eles se perderam e por toda a eternidade vão se perder, mas Deus nunca deixou de amar aquele povo. E um dia ele promete que vai restaurar aquele povo de Israel, mas não as pessoas que se perderam. As pessoas que se perderam vão todas para o inferno, para a condenação que seus pecados mereceram e vão merecer. Quanto a nós, isso serve de exemplo. Considerai, Romanos 11, 22, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, se perseverar até o fim, então a bondade de Deus para a salvação. A salvação não é para aqueles que a quiseram um dia, é para aqueles que a querem todos os dias. Só quem perseverar até o fim será salvo. Os que ficarem pelo meio do caminho não serão salvos. A multidão de judeus e israelitas que morreu pelo meio do caminho em rebeldia contra Deus vai ser condenada para o inferno. Mas o pouquinho, o apóstolo Paulo chama de remanescente em Romanos, no capítulo 9, versículo 27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Na verdade, ele citou Isaías no capítulo 10. Somente o remanescente que se converter é que vai ser salvo, e Deus então vai continuar a fazer aquele povo existir, desempenhar o plano de Deus, o sacerdócio para todas as nações. Isso acontecerá no milênio, que já está prestes a chegar, e então aqueles que estiverem lá convertidos vão fazer parte dessa grande família, e os que ficaram pelo meio do caminho, rebeldes, vão perecer nos seus pecados. Isso é um alerta para nós. Nem todo crente será salvo, a maioria não vai ser salva. Só aqueles que perseverarem até o fim, que tiverem frutos, estiverem com a vida limpa, estiverem em comunhão com o corpo de Cristo, somente esses que perseverarem, assim serão salvos. Lá em Hebreus, o Senhor fala isso claramente: o justo persevera pela fé, mesmo que tudo seja difícil, ele persevera pela fé. Mas os que retrocedem vão para a perdição. Isso é muito claro. Mas eu quero ler agora em Ezequiel 39, e no Antigo Testamento a gente às vezes se confunde na leitura dos profetas por causa disso. Uma profecia no mesmo capítulo tem várias idas e vindas, ou seja, fala de promessas e fala de condenação. Deus vai condenar o povo, mas Deus vai salvar o povo. Afinal de contas, como é isso? Então, a gente precisa entender. Primeiro, é a disciplina por causa do pecado. Depois, a salvação. Primeiro, a gente aplica a lei, a pessoa sente a convicção de pecado, para depois o remédio, a salvação pela fé em Jesus. É assim, primeiro a condenação, para depois a salvação. E o apóstolo Pedro escreve: primeiro os sofrimentos, as glórias vêm só depois. Mas agora, em Ezequiel 39, o assunto é Gog e Magog, uma invasão de Israel pela Rússia e seus aliados. Isso já está bem delineado em nossos dias. Quem são esses aliados? E a Bíblia cita a Turquia, Síria, Irã
e os povos vizinhos, Jordânia, Líbano e até a Líbia também, todos estarão juntos com a Rússia para invadir Israel. Essa invasão já está bem delineada, Israel já sabe como será. Os generais de Israel estão alertando o país, que encontra uma barreira muito grande no apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão proibindo Israel de atacar o Irã, ameaçando: se vocês atacarem o Irã, nós vamos cortar nossa ajuda americana a Israel. Então, vocês não ataquem o Irã. Israel está numa situação dificílima em nossos dias. A invasão de Israel pelo Gog, da terra de Magog, isso já está muito próximo. A Rússia vai ser levada, ela não quer, mas vai ser levada a apoiar o Irã, Síria e Turquia, que são países poderosos em armas, junto com os demais à volta de Israel, e vão atacar Israel. Deus diz que vai defender Israel e ali vai ser uma guerra nuclear, e é esse o assunto de que trata o capítulo 39 de Ezequiel, bem como o 38. Mas eu quero ler o finalzinho dele, a partir do versículo 25. Portanto, assim diz o Senhor: agora tornarei a mudar a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. Esquecerão a sua vergonha e toda a perfídia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Isso no milênio. Quando eu tornar a trazê-los de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos e tiver vindicado neles a minha santidade perante muitas nações. Esse processo já existe. Israel já está com cerca de 10 milhões de habitantes israelitas. Isso aí é algo tremendo. A cada ano, muitos milhares de judeus estão indo para Israel. A gente não diz voltando, porque eles nasceram, são judeus que nasceram nos vários países do mundo, mas estão indo para Israel. E esse processo, então, já está acontecendo, mas vai ser acelerado na grande tribulação, que breve deve começar, e Deus vai fazer com que os judeus do mundo inteiro não tenham refúgio em lugar nenhum e vão para Israel. Mas vão para Israel para serem rebeldes contra Deus e, por fim, eles vão sofrer a grande tribulação, a maioria dos judeus vai morrer, porém, a nova aliança Deus vai fazer com os que sobrarem, os poucos que a Bíblia chama de remanescente. Mas aqui Deus está dizendo isso, essa promessa: depois de tanto sofrimento, eu vou restaurar o meu povo. E então saberão, eu estou lendo Ezequiel 39, 28 agora, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Ainda existem muitos judeus espalhados pelo mundo. Ainda o número de judeus espalhados é maior do que o número de judeus que habitam na terra deles. Mas Deus vai fazer isso mudar, vai trazer todos que estão espalhados e levá-los para a terra de Israel. E diz no 29, já não esconderei mais deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Essa profecia de derramar o espírito vai se cumprir, está lá em Zacarias, nos capítulos 12 a 14, no final da grande tribulação, os judeus vão ser dizimados, os poucos que sobrarem vão se arrepender, o Espírito Santo vai ser derramado, eles vão ter convicção de pecado, vão se arrepender de terem crucificado Jesus, vão se converter a Jesus, e então Jesus voltará para eles.
esse derramar do Espírito de graça e de súplicas é algo maravilhoso que o Senhor vai fazer no final da grande tribulação. Por enquanto, não fez. Por enquanto, a esmagadora maioria dos judeus é rebelde contra Deus. Os judeus são rebeldes contra Deus, terrivelmente rebeldes. Mas, depois de uma grande tribulação, quando forem dizimados, eles vão aprender a valorizar o Senhor, vão se converter ao Senhor. Mas isso só vai acontecer com essa misericórdia, quando Deus derramar do seu Espírito. Por que Deus não derramou ainda o Espírito sobre Israel? Deus já derramou, sim, o Espírito no dia de Pentecostes, e todos que estavam lá eram judeus. Mas com o passar do tempo, os judeus foram se tornando rebeldes e rebeldes contra Deus, e esse derramar do Espírito Santo passou para os gentios, que somos nós, e estamos vivendo o final da era da graça. 2000 anos, nós estamos vivendo essa época, o Evangelho para nós, mas essa era da graça vai terminar com o arrebatamento. O Espírito Santo vai ser retirado do meio das nações e vai voltar para Deus. E vai haver a grande tribulação aqui na terra. Por fim, Jesus volta e estabelece aliança com Israel e o milênio aqui na terra. Já estamos muito próximos de tudo isso acontecer, mas é bom lembrar, primeiro, os sofrimentos, depois é que vem as glórias. Primeiro, a disciplina do pecado. Os judeus vão continuar sofrendo e morrendo e indo para o inferno antes que os últimos judeus se convertam e o Espírito Santo seja derramado e a salvação venha para eles. Mas isso está próximo. Porém, ainda estamos nessa fase de rebeldia do povo de Israel contra o Senhor. Mas Deus já está fazendo o cumprimento da palavra dele, atraindo os judeus para a terra, para fazê-los sofrer ali os ataques do anticristo, os Estados Unidos. E depois disso, de grande sofrimento e mortandade, os judeus que sobrarem vão se converter. E então Deus vai restaurá-los, fazer uma nova aliança e trazer toda a glória que ele tem prometido no milênio. Ele vai trazer sobre os judeus depois da grande tribulação. Entenda isto. Primeiro, eles ainda vão sofrer mais ainda antes que venha a restauração. Mas que não seja necessário acontecer isso para você. Você entende a palavra de Deus? Volte-se para Deus, entregue-se de corpo e alma, comece a evangelizar, fazer discípulos, visitar os irmãos, buscar os afastados. Não se acomode nas igrejas. Você vai esperar sofrer enfermidades, assaltos, ataques, para você poder se humilhar diante de Deus? Não espere a disciplina da dor para você poder se consagrar a Deus. Volte-se para Deus de todo o coração enquanto é tempo.